Voltando, pessoal, às atividades da programação do ORCAP, vamos agora para a nossa terceira palestra, que vai ser apresentada pelo professor Fernando Massanori. E a sua palestra é intitulada Lições do Ensino Emergencial Remoto. Quanto mais virtual o ambiente, mais humanos devemos ser. O professor Massanori ele é formado em computação pela Universidade de São Paulo, no IME-USP, e obteve seu mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Ele realizou pesquisas nas áreas de ciência da computação, em teoria dos grafos, pesquisa operacional, informática na educação e banco de dados. Possui experiência profissional em desenvolvimento de sistemas para diversas instituições e atualmente é docente da FATEC de São José dos Campos, e junto com a Pai Cursos criou o primeiro MOOC para o ensino de programação em português, o Python Zumbis. Então, professor Massanori, você tem à disposição 45 minutos para a sua apresentação. Aí mais 15 minutos depois, poderemos ter, mais 15 minutos à frente, teremos a sessão de perguntas e discussões. Muito obrigado. Muito obrigado pelo INPE, por esse convite. E grato a todos que estão assistindo. Eu sou o Fernando Massanori. Aqui, para quem não está enxergando, tem um slide aqui, tem um cidadão meio careca. Na época da pandemia, como eu não podia ir para o barbeiro, eu comprei uma maquininha, raspei o meu cabelo todas as vezes e ficou essa testa enorme aqui. Eu estou nessa foto vestindo uma máscara, apesar de eu estar dentro de casa, eu coloquei a máscara só para poder tirar foto para o primeiro slide. É uma máscara que tem o logotipo do Python. Essa palestra eu já dei sobre o ensino emergencial remoto. Eu vou falar mais sobre algumas experiências que nós tivemos. O que a gente pode levar em termos de educação para o futuro. E a maior parte das experiências são em relação à interação nesse ambiente virtual. Que eu coloquei esse título, quanto mais virtual o ambiente, mais humanos devemos ser. Os meus contatos estão nesse Linktree /fmassanori. E a versão original dos slides, que eu dei em vários lugares essa palestra, está nesse bit.ly/ART. Para o WorkCap, eu alterei um pouco os slides para poder colocar algumas reflexões de cunho mais subjetivo, né? Mas a partir desses slides subjetivos, a gente vai tentar tirar algumas experiências que possam ser reproduzíveis. Bom, são duas audiências em relação ao ensino emergencial remoto que eu estou falando, né? Uma é, obviamente, os meus alunos da FATEC. São 3 semestres completos já, onde eu dei totalmente remotamente as minhas disciplinas. A FATEC é uma faculdade pública estadual do governo do estado de São Paulo e ela tem um curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu dou 3 disciplinas, uma disciplina de introdução à programação, uma disciplina de estrutura de dados e uma disciplina também de conceitos avançados de bancos de dados, basicamente bancos de dados semi-estruturados, que são esses bancos para necessidades específicas. E a outra audiência que eu vou trazer as experiências são em relação à comunidade Python brasileira, porque eu forneço muito material para ensino de programação para jornalistas, advogados, biólogos, e graças a Deus, na pandemia, eu tenho dado muito curso para esses públicos. Então, em outubro do ano passado, eu dei um curso para biologia da USP,
Foi um curso de análise de dados públicos de saúde para biologia da USP. No mês que vem, eu vou dar um curso para filósofos, que é um curso que é inédito para mim, eu estou bastante animado. A convite da Federal de Santa Maria. A Federal de Santa Maria vai organizar um workshop onde eu vou dar uma palestra e depois vou dar um curso, onde a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai analisar textos do Heidegger e do Nietzsche e fazer comparação utilizando processamento de linguagem natural para poder ver características dos dois filósofos. Eu estou dando vários cursos para jornalistas, né? Os jornalistas, eles analisam dados públicos para poder fazer as matérias, né? Os meus alunos, nós fizemos um trabalho grande para a Globo, aqui do Vale do Paraíba. Esse trabalho eu vou falar com mais detalhes aqui na palestra, né? Nós fizemos um trabalho de um semestre utilizando dados estatísticos de trabalho, né? Vocês sabem que tem o CAGED, ele publica dados estatísticas sobre emprego, desemprego, e nós ficamos acompanhando, porque é uma coisa interessante para ver o efeito da pandemia sobre o trabalho nos vários municípios, nos vários setores, nas idades, né? Então, esses são os dois grandes públicos, os meus alunos e também a comunidade brasileira de Python. É uma emergência, todo esse contexto aqui, o ensino, por que eu chamo de ensino remoto emergencial? Porque não é um ensino online planejado. Quando a gente fala de ensino à distância, o ensino à distância tradicional é um ensino totalmente planejado. E dá muito trabalho você planejar um ensino online tradicional à distância. Mas aqui nós estamos apagando um incêndio. É uma resposta para a pandemia. Então, de repente, no mês de março, vocês lembram, fechou tudo, né? Fechou tudo, fechou as universidades, e a gente teve que se preparar para poder dar uma resposta nos vários setores da sociedade, e um dos setores foi o da educação. Algumas instituições de ensino demoraram muito para voltar e outras instituições resolveram, mesmo com uma precariedade na preparação, voltar mais rápido para que o aluno não desistisse dos estudos, né? Então, a FATEC, ela teve uma decisão que veio de cima para baixo, né? Não foi democrática a decisão. No Centro Paula Souza, como um todo, assim que foi decretado a pandemia, o isolamento, nós antecipamos o recesso no meio do ano, e o pessoal falou, ó, vocês vão se preparar para daqui a 4 semanas nós vamos voltar online. Então, o recesso de meio de ano foi antecipado, e assim que nós terminamos, entre aspas, o recesso, nós começamos o ensino remoto emergencial, com o objetivo de manter a educação viva. Então, foi para apagar o incêndio e manter a educação viva, única e exclusivamente com esse objetivo. E tem um contexto para isso. 75% dos alunos da FATEC de São José dos Campos provém de alunos de baixa renda. Isso a gente pode afirmar porque 75% dos nossos alunos provém de ensino médio público, e uma pessoa que fez o ensino total em escola pública, é de se supor, teoricamente, né? Mas eu acho que com uma boa probabilidade que tenha uma baixa renda.
Então, 75% dos alunos atuais da FATEC de São José dos Campos, e estatisticamente nos últimos anos, eles fizeram integralmente o ensino médio em escola pública. E existe uma preocupação de que o ensino para um aluno em situação de vulnerabilidade social, ele é muito importante, é uma oportunidade de mudança. E essa oportunidade de mudança, ela pode ser perdida se o aluno ele ficar durante um longo tempo sem nenhum contato com a instituição superior. Então, baseado nessa premissa que foi decidido que vamos tentar fazer o ensino emergencial remoto de uma forma não perfeita, mas naquela hipótese de que é melhor do que nada. É melhor do que nada, né? Melhor do que nada, vamos tentar e seja o que Deus quiser, né? Graças a Deus, nos 3 semestres que eu ministrei o ensino remoto emergencial, 90% dos meus estudantes, nos 3 semestres que eu completei no ensino remoto, eles acabaram o curso. É claro que você vai dizer assim, pô, mas será que eles aprenderam tudo o que eles aprenderiam se fosse presencial? Obviamente que não. Mas são alunos que eles pelo menos tiveram uma regularidade de assistir às aulas de uma forma ou de outra, que fizeram as avaliações e concluíram o curso. Se no futuro a gente tiver que fazer um tipo de nivelamento para poder ajudar esses alunos, é uma coisa que nós estamos pensando, mas pelo menos eles tiveram o que a gente chama de mínimo necessário durante esses 3 semestres. E é um número muito bom. Eu tenho conversado com alguns colegas de outras instituições superiores públicas, e tem colegas de outros lugares que têm 25% de alunos concluintes. E que 90% é um número muito grande, né? Do outro público que eu falei, que é da comunidade, um número muito bom que eu, durante esse 1 ano e meio de pandemia, nos meus canais do Python para zumbis, né? O meu canal do YouTube, que era só de introdução à programação, agora é um canal que tem um curso de análise de dados públicos, tem um curso de estrutura de dados, então são mais cursos. Inclusive, eu não tenho mais o site. Eu acabei concentrando tudo no canal do YouTube, que é mais fácil da pessoa poder acessar o conteúdo. E nesse canal do YouTube eu tenho várias playlists. Essas playlists são todas gratuitas, não tem propaganda, nada, né? E chegou numa marca interessante de 20 mil, tem 4 milhões de visualizações e o material, que está tudo no Dropbox, material também aberto, tem 1,5 milhão de downloads, né? Que é um número razoável e expressivo, né? Durante o período da pandemia, eu participei de muitos eventos que eu jamais teria condições de participar se fosse presencial, né? E eu procurei escolher alguns eventos. Então, como eu já disse, né, eu vou dar um curso para filosofia os alunos de filosofia da Federal de Santa Maria. Eu vou dar um curso para advogados lá da Federal da Bahia, né? Tem os alunos da biologia da USP tiveram um curso de análise de dados públicos em outubro. Então, são coisas bem interessantes, bem interessantes. E
de acordo com o fuso horário, eu teria muita dificuldade de participar de alguns congressos. Então, o ano passado eu dei uma palestra na PyCon da Austrália, que está do outro lado do mundo, né? E na PyCon Índia, né? Tem fusos horários bem proibitivos e graças à pandemia, né? Acho que o número que eu acho mais interessante, que eu sublinho, durante a pandemia, mais de 20% da audiência do canal do YouTube foi de mulheres, pessoas que se identificam com o gênero feminino. E eu perguntei para alguns colegas e alguns conhecidos que têm canais de material ligado à computação, a estatística do YouTube desses canais normalmente é de 3% de mulheres, 2%, 3% de assistente, né, pessoa que visualiza o conteúdo que se identifica com o gênero feminino. E no caso do Python para Zumbis, o canal, sempre, sistematicamente, durante a pandemia, sempre foi um pouquinho mais do que 20%, que eu não tenho explicação para isso, né? Mas é um número muito bom, né? Porque se você for pensar que são 20 mil pessoas inscritas, dessas 20 mil pessoas, são 4 mil mulheres, pessoas que se identificam como mulheres, que estão consumindo material tradicionalmente consumido por homens, né? Experiências, luzes, né? A gente vai falar a maior parte do tempo sobre isso, né? Tem muitas coisas que são subjetivas, mas eu vou tentar tirar alguma coisa objetiva reproduzível. No começo dessa apresentação, eu fiz uma descrição do slide. Eu falei, né, como que era o primeiro slide. E uma das coisas que a gente tem feito nos congressos para poder aumentar a acessibilidade é se descrever. Como eu não tenho vídeo, eu acabei não me descrevendo, né? Mas eu sou japonês, eu tenho um óculos azul, a minha cor é amarela, minha camiseta que eu estou vestindo é cinza, eu estou aqui transmitindo do meu quarto. Então, o que as pessoas costumam fazer é se descrever para se tiver alguém cego que está escutando, né? E a gente percebeu que ajuda muito na interação a tornar mais humano o conteúdo virtual se você faz uma apresentação como se você estivesse se descrevendo para um cego. Então, eu falo, no curso da biologia, eu falei, olha, tenho a minha gata, a Maia, está passeando aqui perto do meu teclado, tal, né? Então, eu peguei a minha gatinha lá, mostrei no vídeo lá para as alunas lá, só tinha quase só mulher, né? Tinha 45 pessoas no curso, 40 mulheres, né? E aí, na hora que as meninas lá da biologia da USP viram lá a gatinha, começaram a falar assim, pô, sei lá, quebrou um pouco o gelo, né? E é engraçado que eles tinham um canal para fazer perguntas de uma forma anônima para o curso. E depois do quebra-gelo com a Maia, a gatinha, ninguém mais utilizou o canal anônimo, né? Então, esse se descrever, falar do próprio ambiente, é uma experiência concreta desse tornar mais humano o ambiente virtual. Quanto mais virtual é o ambiente, mais humanos temos que ser, né? E esse temos que ser humanos no sentido de talvez até descrever onde que nós estamos.
Porque você está escutando um professor falar de outro lado, onde que esse professor está? O professor, às vezes, ele está numa praia. Fala, pô, eu estou numa praia, não sei o quê, estou me descrevendo. Um outro dia, eu dei uma aula de estrutura de dados dentro de um aeroporto. Atrasou o meu avião, eu tive que ir para Porto Alegre, e atrasou o meu voo, eu acabei tendo que transmitir a minha aula de estrutura de dados no aeroporto lá de Porto Alegre. E aí eu falei para os meus alunos, olha, pessoal, atrasou aqui, eu estou dentro do avião, e eu mandei uma foto do avião escrevendo assim, ó, a minha situação. E aí um aluno, ele olhou a foto e falou assim, ô, professor, tem aí o cara do Mortal Kombat, né? Então, tinha um cara lá que eu não tinha percebido dentro do avião, com aquele chapeuzinho de palha, acho que é o Zaiden, né? O cara estava fantasiado lá, eu não tinha percebido, estava entre os passageiros, tinha um cara lá fantasiado de Zaiden dentro do avião. Então, aí, quando eu acabei de sair do desembarque, eu fui fazer uma entrevista lá no meio da minha aula, falei com o cara lá, e o cara tinha comprado aquela fantasia lá na viagem, era um gringo, né? Então, isso aumentou como é que se diz, a empatia. E essa turma me deu muito bem agora, né? Então, justamente isso. Você está no ambiente virtual, totalmente impessoal, ocorreu um imprevisto. O meu avião atrasou. E atrasando, aconteceu uma série de coisas que você coloca o seu aluno dentro da sua realidade com essa descrição, como que você estivesse descrevendo o seu ambiente para um cego. Então, quando eu digo blind presentation, talvez você torne um pouco mais humano o seu ambiente virtual quando você se autodescreve como se você estivesse se descrevendo para um cego, ou até as suas circunstâncias. Com descrição, né? Desafios que a gente tem na pandemia. Na pandemia, a gente está em casa, está remoto, aí, em vários momentos, você está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Várias vezes eu deixei alguma coisa ferver, o café ferver lá no fogão, tal, etc. Mas a dificuldade, eu acho que maior que a gente teve na pandemia para um professor é a interação. Normalmente, quando você tem uma aula presencial, face to face, o professor, ele vê o aluno, ele sabe que o aluno está tendo uma dificuldade só de olhar a cara do aluno. Então, na aula virtual, é muito difícil a interação. Então, o maior desafio em termos de ensino remoto emergencial é justamente a interação. Melhorar a interação com os alunos. Então, algumas experiências que eu tenho tido, eu pergunto muito no chat. Pergunto muito no chat, até por uma questão de ver a presença do aluno, porque o ambiente que eu utilizo para a parte síncrona do meu curso, que é o Microsoft Teams, ele tem um plugin, que é um Insight. O Insight, ele mede o nível de interação dos alunos, né? Então, até dá para você premiar os alunos que interagem mais de uma forma ou outra, porque ele consegue medir quais são os alunos que mais interagem. E você consegue fazer muitas perguntas, né? Então, você está dando uma aula, fala assim, pô, saiu o trailer novo do Matrix. Alguém, por acaso, aqui assistiu os primeiros? Matrix é um filme velho, né?
Aí o aluno lá fala, não, eu já assisti, não sei o que, tal, né? Então, esse tipo de coisa assim ajuda um pouco a interação. E, de uma certa forma, os alunos eles estão mais imersos no mundo digital do que o professor. Isso é uma realidade que o aluno ele está mais metido no mundo digital do que o professor. Então, também mostrar vulnerabilidade, pedir ajuda, é uma coisa boa. Então, não tem problema nenhum o professor chegar e falar assim, poxa, eu não sei fazer isso aqui, né? Outro dia, por exemplo, eu sou da área de computação, ciências exatas, eu procuro estar antenado, assim, né? E eu fui copiar e colar de uma imagem lá, e o aluno ele chegou e falou assim, professor, se você apertar Windows Shift S, você já pega e já copia já direto para o clipboard lá o bagulho que tu está querendo colocar, né? Então, são... Ou do Slack, o Slack tinha um plugin que você faz não sei o quê, do Discord, você consegue fazer tal coisa. Eu descobri até que no Zoom você tem um jeito de você filtrar o barulho de cachorro latindo. Eu estava morando lá no ano passado, em Campos do Jordão. Tinha uns cachorros lá, que eram da minha ex, né? Toda hora eles ficavam latindo. Eu descobri que no Zoom tem um jeito de você filtrar barulho de cachorro latindo. Então, uma das coisas legais é você também se mostrar vulnerável. Mas a minha experiência maior é justamente várias vezes perguntar isso aqui. Eu posso ajudar em alguma coisa? Uma das coisas interessantes na pandemia é a capacidade de você fazer diagnóstico rápido. Então, eu sempre dei muitas listas. Para mim, uma das formas de o aluno poder estudar é dando uma lista, né? Mesmo que a lista valha muito pouco na nota, né? É uma forma do aluno não se perder. E uma das coisas interessantes que eu percebi que pelas entregas, que no mundo remoto, emergencial remoto, você acaba dando a presença pelas entregas, porque você não consegue exigir do aluno a presença no momento síncrono. Porque o aluno, às vezes, ele está tendo algum problema, porque, sei lá, essas semanas tem muito aluno que foi vacinar, né? Graças a Deus está todo mundo virando jacaré, né? E o aluno, ele não consegue estar naquele momento. Então, também nem tem sentido a chamada, né? Então, pelas entregas de listas, trabalhos, você acaba vendo se o aluno ele tá um pouco ausente, assim, né? Ele não está entregando alguma coisa. Então, uma das coisas que eu fiz com bastante frequência é perguntar para o aluno se eu posso ajudar ele em alguma coisa. Ó, eu percebi que você não entregou a prova. Posso ajudar em alguma coisa? Percebi que você não entregou o trabalho. Posso ajudar em alguma coisa? Tem aluno assim que ele fala, né? Ó, queria agradecer por me mandar a mensagem perguntando sobre. Faz diferença para a gente como aluno. Então, essa aluna em concreto, ela estava tendo que trabalhar com vários. Tinham pessoas no grupo de risco em casa, e para poder ajudar economicamente em casa, ela estava sendo obrigada a se expor, né? E isso estava com a saúde mental muito abalada por causa disso, né? Então, é uma aluna que sempre estava no quinto semestre, sempre foi muito boa, nunca teve esse problema e era uma situação anormal. Esse aqui é um outro aluno também, né? Esse aluno também
Teve um aluno que eu fiquei sabendo que ele teve que trancar o curso por causa de várias pessoas na família que pegaram Covid todas ao mesmo tempo. Então, esse aluno, ele morava na casa de parentes, todas as pessoas pegaram Covid, esse aluno teve que ficar isolado, tal, né? Tem um aluno também que ele foi internado, né? Eu fiquei sabendo que o problema dele é que ele estava no hospital, né? Estava no hospital e ia ser entubado. Então, essas coisas assim são muito boas para você ficar sabendo um pouco do... O aluno, às vezes, não é má vontade. O professor, talvez quem me escute aqui no YouTube, tem alguns colegas professores, né? A gente tem uma tendência a ver sempre o aluno pelo pior exemplo. A gente está acostumado assim a ver na sala de reunião dos professores reclamação, né? Porque o aluno faz corpo mole, o aluno não sei o quê, o aluno faz sempre reclamação com o aluno, né? Mas às vezes tem uma tendência a descuidar dos bons alunos, né? Eu participei de um projeto chamado CEDET, Centro de Desenvolvimento do Talento. Tem uma professora lá, é para crianças, né? Mas a ideia, ela vale para adultos também. Tem uma professora da Federal de Lavras, doutora Zenita Gunter, que ela tem uma teoria que se perde muito talento. Na população tem uma porcentagem estatística de pessoas talentosas e que acabam não desenvolvendo o potencial que tem por várias coisas da vida, né? A pessoa, por exemplo, estuda numa escola pública, e na escola pública a pessoa quer estudar arqueologia e todo mundo tira sarro dela, porque a pessoa quer estudar arqueologia, tal, né? Então, o talento que se perde é um grande prejuízo para a nação, porque são pessoas que poderiam contribuir muito para o progresso da ciência do país, né? E eu acho que também no ensino superior acontece muito isso, né? A gente está acostumado a fazer a lupa no aluno que cola, no aluno que é malandro, e a gente não também, às vezes, não ajuda muito o aluno que tem o potencial, tem um talento a ser desenvolvido, né? E esse aluno que tem um potencial, tem um talento a ser desenvolvido, às vezes, numa situação de vulnerabilidade social, ele tem uma dificuldade, ele precisa de um apoio, né? Então, tinha um monte de professores falando mal de um aluno, né, concreto, e que o aluno não estava participando das avaliações, não estava participando dos trabalhos, tal, e eu perguntei para o aluno, poxa, o que estava acontecendo, né? E o aluno, ele falou assim que ele tinha sido despedido, né, perdeu o trabalho, e ele precisava participar para poder acessar a internet, precisava pegar um transporte e não tinha mais o Vale Transporte, né? E então, por causa disso, ele não estava conseguindo fazer as coisas, né? Então, às vezes, assim, essa coisa de posso ajudar em alguma coisa nos traz muitas luzes, né? E isso é possível principalmente agora na pandemia, porque a aula emergencial costuma ser muito mais curta. Como a gente tem muito conteúdo já pré-gravado, o aproveitamento do tempo ele é bem maior. Então, existe um perigo no ensino emergencial remoto da pessoa entuchar a matéria. A pessoa pensar, bom, se eu tenho 2 aulas de 50 minutos, eu vou
falar 2 aulas de 50 minutos e o aluno que aguente. E eu gravo e o aluno vai ser obrigado a escutar depois. Pô, pelo amor de Deus, ninguém merece. Então, na aula presencial, se vocês repararem, a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo porque a gente chega na sala, a gente liga o data show, a gente liga o notebook, a gente se conecta, não sei o que, tal. Então, a gente tem um tempo. E no ensino remoto, você se conecta e já está lá, né? Então, isso, por um lado, pode ser muito cansativo. E, por outro lado, se você tentar dar o tempo total, se você tem 2 aulas de 50 minutos e preencher os 2 tempos de 50 minutos falando, isso pode ser bastante cansativo, né? Então, acaba sobrando muito tempo. A gente não precisa preencher esse tempo com mais conteúdo. Então, uma das coisas que eu tenho feito, talvez, nesse sentido de tornar mais humano o ensino virtual, é aproveitar o tempo extra para conversas individuais, onde eu ligo para o aluno, né? Até pelo Teams, pela plataforma que estou usando, para conversar com alunos aleatórios, 2 ou 3 conversas. Então, a gente começa a perceber que os alunos, talvez, eles tenham os problemas muito mais básicos do que aqueles que a gente imagina, né? O professor está num patamar acadêmico muito maior. E, às vezes, o que está travando o aluno é uma coisa muito mais simples. Então, essa é uma experiência que eu vou levar para o futuro, que eu pretendo dedicar um tempo da minha semana para, aleatoriamente, perguntar para o aluno como é que ele está, etc., né? Para poder pegar um feedback, justamente para poder ter esse retorno aqui. E a gente tem alunos que são especialmente importantes. São aqueles alunos que são representantes de turma, eles têm uma noção do grupo como um todo. Todo semestre nós temos projetos e os projetos são feitos com metodologia ágil e dentro da metodologia ágil tem o Scrum Master. Então, cada equipe tem pelo menos um Scrum Master. O Scrum Master ele sabe mais ou menos o que está acontecendo com cada equipe. Então, isso é uma coisa ótima para você pegar um feedback mais pessoal, né? As minhas aulas, elas são divididas em momentos síncronos e momentos assíncronos. O conteúdo todo foi pré-gravado. Durante a pandemia, graças a Deus, uma das coisas boas, eu gravei umas 200 videoaulas bem curtinhas que tem o conteúdo teórico das minhas disciplinas. E eu entro no momento síncrono, momento da aula, só para ajudar o aluno no exercício, nas dificuldades de projeto. E esse momento síncrono pode ser em várias plataformas. Às vezes eu estou ajudando uma equipe no Discord. Então, os alunos eles têm uns projetos bem concretos, que eu vou falar para vocês o que são esses projetos. E aí eu entro no Discord da equipe. O Teams para a sala toda e, eventualmente, com alguma outra plataforma para conversa individual com o aluno, para poder ajudar em alguma outra coisa. Então, tem esses 2 momentos. Tem a parte que é assíncrona, que são as aulas, que o aluno vai assistir quando ele quiser, como ele quiser. E eu tenho um jeito de verificar se o aluno assistiu ou não assistiu aquela aula, porque ele só entra no momento síncrono se ele tem aquele pré-requisito, e no momento síncrono ele faz um exercício referente àquilo que ele assistiu, né? Os vídeos são bem curtos, as interações também eu faço bem curtas,
Tem aluno que ele fala assim, pô, professor, já acabou? Sim, já acabou porque eu estou disponível todo o resto do tempo. O aluno ele vê que está um verdinho de online para que o aluno possa tirar dúvidas individuais. Então, aquele período de 50 minutos, eu tenho um período que eu interajo de uma forma síncrona com a turma toda e durante 15, 20 minutos, e o resto dos 30 minutos eu fico disponível para o aluno poder tirar uma dúvida individual, tem uma fila, né? E também dúvidas das equipes, dos projetos que são realizados. Tem funcionado muito bem. É claro que o aluno, em geral, ele deixa as coisas para a última hora, né? Perto da prova, perto das entregas dos trabalhos, tem um tempo maior onde eles têm dúvidas, né? Mas, graças a Deus, tem funcionado bem. Tem alunos que não se dão bem com vídeos, então eu tenho procurado escrever em bloco de notas, texto, todas as coisas, né? Então, por exemplo, quick sort. Estou falando do quick sort, tem o pior caso, que é um vetor ordenado, mas o pior caso é muito raro, então, apesar de, no pior caso, ele ser n ao quadrado, como o pior caso ele é muito raro, então, ele na prática ele funciona bem. Então, tudo isso aqui que eu explico na aula e tem gravado no vídeo, tem também num texto que é bloco de notas. Aí o aluno, que ele não gosta de vídeo, ele se dá muito bem em ler texto e gosta de ler rápido, ele, até para a pessoa que é cega, né? Ele pode pegar um NVDA, né? E pegar o arquivo texto para poder estudar. Bom microfone, né? Essa é uma experiência que eu tive. Às vezes eu fico entusiasmado, além de ter um bom microfone, colocar um pop filter, que às vezes eu fico muito entusiasmado, eu dou uns estalidos. Então, isso foi dica de um aluno, colocar um negócio na frente para não estourar o ouvido. A maior parte dos meus alunos, ele é de baixa renda, então, numa família, às vezes só tem um computador. E esse um computador ele é compartilhado. O pai usa, a mãe usa, a irmã usa, o irmão usa e ele usa. E vocês perceberam que o computador, o negócio ficou bem caro, né? Notebook que era 3 mil, agora é o preço de um carro, né? 8 mil. Então, tem muita gente que acessa pelo celular, por isso pediram para colocar a fonte bem grande. Canais alternativos de comunicação, meus alunos sempre têm todas as minhas redes sociais, né? Os meus exames, eles também seguem um padrão de perguntas mais analíticas, né? Não tem uma pergunta fechada como era no modo presencial, né? Ainda mais porque eles têm agora 1, 2 dias para fazer a questão. Então, normalmente tem um vídeo, naquele vídeo eu falo sobre 1 dividido por 2 em Python dá meio. Compare isso com o que acontece em C. Em C, se você dividir 1 dividido por 2, vai dar 0. Então, o aluno ele tem que explicar, aí eu tenho que ver se ele sabe o conceito de tipagem estática versus tipagem dinâmica, né? Existe uma coisa também que eu incentivo os alunos a interagirem entre si. Então, o aluno que ele vai mal na primeira prova, ele pode ser adotado por um aluno que vai bem, normalmente. O aluno que vai muito mal, ele desanima, e o aluno que vai muito bem, ele desanima também, né? Porque ele acha que está fácil. Então, existe um negócio chamado Big Brother, onde o aluno que vai ajudar o aluno que foi mal, ele vai ganhar 1/4 do acréscimo da nota do aluno que foi ajudado. Então, o aluno, por exemplo, que ele tirou na primeira prova 4 e aumentou para 8, ele aumentou de 4 para 8, né? Então, o aluno que ajudou ele, tirando dúvida das listas, estudando junto, se ele tirou 8 também, ele vai aumentar para 9.
porque ele vai ter 1/4 do acréscimo que foi do aluno que ele ajudou. E, além disso, tem um monte de brindes. Eles podem, os caras conseguirem as maiores diferenças, eles podem escolher os brindes. Isso é muito bom, né? Falar a mesma coisa de diferentes formas, né? Isso. E sempre focado em resolver problemas. Então, uma das experiências boas da pandemia é um negócio chamado aprendizagem por projetos integrados. A FATEC ela criou um conceito, que é a FATEC 4.0, que a gente tem projetos de clientes reais. Então, por exemplo, semestre passado, o pessoal do primeiro semestre fez um trabalho para Globo, que é uma análise de dados públicos de estatísticas de trabalho, que é uma coisa simples, né? Orientado por um docente, no caso eu, né? Utilizando metodologias ágeis, com grupos, Scrum Master, entregas quinzenais, e é muito interessante, porque é a vida, como ela é. Então, por exemplo, o editor da Globo, ele pegou Covid, e o outro editor tinha a mãe que tinha sido internada por outro motivo. Então, de repente, eles ficaram 2 semanas sem poder ter reunião. E aí a gente teve que resolver um monte de coisas. E o professor que acabou resolvendo. Ou, numa semana, de repente, eles tiveram que antecipar a definição de requisitos na hora. Então, eu falei, pessoal, apesar de ser um negócio para a semana que vem, vocês vão ter que definir agora para fazer as perguntas para o pessoal da Globo. Então, foi muito legal. Foi uma coisa assim que os alunos aprenderam bastante. Até gerenciamento de estresse, né? Tem aluno que fica ansioso porque está fazendo trabalho para a Globo e tal, né? Tem alguns códigos que eu inventei para a pandemia aqui, mas estão nos slides aqui. Eu alterei o código das bibliotecas internas do Python para virar tudo 42. Isso também faz parte de tornar mais humano o ensino, fazer um pouco de coisa divertida aqui e tal, né? Também mudar uma classe para sempre voltar 42, até mexer com a árvore sintática da linguagem para voltar 42. Isso tudo está lá nos slides. Eu vou fechar, que já deu meio-dia, para as perguntas. Então, eu vou fechar isso aqui. Tirar isso aqui. Epa, deixa eu parar de compartilhar. Então, acabei. Certo, professor. Muito obrigado pela excelente apresentação. Temos aqui algumas perguntas e comentários na nossa sessão. A primeira pergunta é do João Lacerda, da Unifesp. Ele pergunta, diante dessa situação de vulnerabilidade social por conta da pandemia, é dever da universidade prover notebooks, tablets para os estudantes? Sim. O governo do estado, ele deu um chip de 20 gigabytes de acesso de dados que você só consegue acessar o Microsoft Teams. É um quebra-galho, na verdade, né? E a universidade também, ela abriu, na verdade, para os alunos que estão em situação de vulnerabilidade que não tinham notebooks. Também tem uns 5 alunos que eles não tinham notebook, que os outros alunos eles fizeram um esquema de recondicionamento para poder ajudar eles. Então, foi bom porque acabou tendo um esquema de união dos alunos para poder se solidarizar com esses 5, 6 que não tinham, né? Mas sim, em função, o governo do estado ajudou com esse chip de 20 gigabytes, né? Certo. A próxima pergunta é da Júlia Rangel, da UFG. Ela primeiro elogia a sua apresentação e pergunta, com as aulas mais acessíveis no ambiente virtual, você acha que é possível transferir essa experiência quando voltar o ensino presencial? Acho que sim. Os professores, eles ficaram um pouco traumatizados, né?
A experiência na FATEC, nas duas últimas reuniões, eu vou abrir o coração, né? Aqui em São José dos Campos, o terceiro óbito foi do meu melhor aluno da noite. Então, melhor, imagine só, um professor tem o melhor aluno da noite, né? De repente, o cara que ajuda, dá cursos para os outros, ele dava um curso de Git para os alunos bichos, né? Então, de repente, ele era hipertenso e veio a óbito. Aí, todos os professores chocados, né? Depois, numa reunião, a gente ficou sabendo de uma aluna que se matou, né? Porque ela perdeu o pai perdeu o trabalho, não sei o quê. Então, é uma situação onde as pessoas foram testadas no limite, né? Testadas no limite em termos de saúde mental. As últimas reuniões, o pessoal chegou uma hora que deixava a pauta para chorar. Tinha professor que falava assim, pô, eu tive que tomar um remédio para conseguir dormir, porque eu surtei, e eu tive que avisar os meus alunos que eu perdi a aula. Perdi a aula porque eu tomei lá o ansiolítico lá. Então, os professores eles estão muito mais unidos, né? É uma das coisas que a gente acabou pegando assim. Por isso que eu falei o título da palestra, quanto mais virtual o ambiente, mais humanos temos que ser, no sentido de que, sei lá, uma das lições que a gente tem dessa pandemia que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e que talvez a maior força assim educativa é aprender a usar a humanidade, né? Uma aluna, ela teve um filho na pandemia. E os professores descobriram que ela estava assistindo às aulas no hospital. Ela tinha acabado de dar à luz e ela queria assistir às aulas e ela estava lá com o celular assistindo às aulas. Então, essas coisas que a gente começou a compartilhar são, como é que se diz? Não sei, inefáveis. São coisas que a gente não consegue descrever, são de nível humano, pessoal, sei lá, experiência de vida, né? Agora, como é que a gente pode aproveitar essa experiência? A minha experiência, assim, eu vou começar a conversar mais com os alunos. Conversar não de uma forma impessoal. Eu percebi, assim, que é muito bom você conversar de uma forma individual com os alunos. Então, depois de um mês, eu vejo, assim, os alunos não estão entregando os trabalhos, não estão entregando as listas. Eu pergunto, eu percebo que você não está entregando, eu posso ajudar em alguma coisa? O que custa mandar uma mensagem dessa para o aluno? Então, essa é uma experiência, né? É bem Sim, reproduzível. sim, realmente. Foi uma coisa que pegou todos de surpresa, né? Ninguém estava esperando por isso e tem uma coisa boa que dá para tirar um pouco dessa empatia que despertou em várias pessoas, né? Expor um pouco mais da parte empática do ser humano. Não sei se eu respondi a pergunta aí. Sim, Às sim. vezes eu fico emocionado com essas coisas de pandemia que eu lembro, né? Sim. A próxima pergunta é do Valden Barbosa, da i4Labs. Ele pergunta: qual a sua opinião para o futuro da educação? Ela tende a se tornar híbrida e, quiçá, mais imersiva em VR? Quais sugestões para melhorar esse processo? Você poderia repetir a segunda parte? Porque você falou híbrida, se pudesse Isso. repetir. Qual a sua opinião para o futuro da educação? Ela tende a se tornar híbrida e, quiçá, mais imersiva em VR, em realidade Ah, virtual? sim. Olha, isso já é uma coisa que já está acontecendo. No Centro Paula Souza, por exemplo, nós sempre tivemos uma dificuldade com o último ano, porque o último ano o aluno ele tende a conseguir estágio e
aí a participação dele é mais difícil, presencial. Então, os cursos já estão dando a possibilidade do último ano ser totalmente remoto. Então, o projeto pedagógico dos próximos cursos do Centro Paula Souza já prevê que o último ano, isso é uma coisa que já é permitida, segundo a legislação atual, que tem uma porcentagem, que atualmente acho que é 25%, não sei, né? Então, a gente já está aproveitando essa brecha para facilitar a vida do aluno, que no último ano ele está procurando estágio, está trabalhando em outra cidade, etc., né? Para poder se adequar. Então, híbrido nesse sentido, né? Certo. O Luan Ório, do INPE, ele pergunta, tenho interesse em participar do curso de filósofos, para filósofos. Posso? E como posso me inscrever? Ah, sim. Dentro das minhas redes sociais, eu postei o negócio, vai abrir agora no final de setembro as inscrições. Mas o pessoal vai dar prioridade para o pessoal com formação em filosofia, porque o curso é mais para pessoal que tem formação de filosofia ou esteja trabalhando com filosofia, né? Certo. Depois a gente pode até colocar suas redes sociais lá no chat do YouTube para quem tiver interesse Sim, em claro, por seguir. favor. Então, a Maria Abreu, da PUC, do Rio de Janeiro, ela pergunta, sou formada em Ciências Sociais. Acha que que com o Python posso agilizar minhas análises de dados? Hoje faço tudo no Excel. Ah, Python é uma linguagem muito boa para automatizar trabalhos repetitivos e maçantes. Por exemplo, o pessoal da Federal de Santa Maria tem analisado textos do Heidegger contra textos do... Esqueci o outro filósofo lá. Porque você pegar todos os adjetivos de todas as obras e tentar inferir coisas é uma coisa assim relativamente fácil para um programa. Tem um jornalista que ele pegou todos os discursos da Dilma, que isso aí você baixa do site lá do governo, e analisou as citações dela de pessoas, quem era envolvido no Lava Jato, por exemplo, né? Isso é uma coisa automática. Um aluno ele pegou todos os discursos do Bolsonaro na Câmara, né? Para ver, por exemplo, qual a palavra que ele mais fala. Então, a palavra que ele mais fala é militar. Então, dá para você inferir coisas. Uma jornalista pegou todos os discursos do Dória, ele tem um canal oficial do YouTube. Dá para você pegar o texto dos discursos do canal oficial do Dória para ver ao longo do tempo qual que é a linha dele, né? E você viu que ele vai, Maria vai com as outras, né? Uma hora está apoiando aqui o Bolsonaro, aqui depois parou de apoiar. Então, política é político, né? Só que é mais fácil você ver essas coisas preto no branco, automatizando esse tipo de análise, né? Baixando todos os discursos do YouTube, por exemplo. Tanto é que o pessoal tem tirado os vídeos do YouTube, porque o pessoal sabe que dá para fazer isso aí, entendeu? Então tem muito influencer e político está tirando. Só que o pessoal não sabe que dá para você, com o Python, ver quais os vídeos que o pessoal está tirando. Então, a próxima pergunta aqui é novamente do Vander Barbosa, da i4Labs. Ele pergunta, na sua opinião, professor, qual seria a importância do hackathon como processo avaliativo e mesmo programático como aprendizado baseado em desafios? O hackathon ele é um condensado, né? Eu não gosto muito de uma visão do hackathon assim. Eu gosto mais da visão de sprint. No mundo da programação, no mundo Python, é muito comum o se ajudar e não o competir, né? Então, no sentido de se ajudar o pessoal, por exemplo, tem um projeto chamado Serenata do Amor. É um projeto que ajuda a combater a corrupção no Brasil. Só que é um software que não é de uma empresa. Então, o que o pessoal do Serenata do Amor costuma fazer? O pessoal se reúne lá,
compro umas pizzas, compro umas cervejas, tal, e o pessoal lá fica ajudando a programar código durante um final de semana. Bom, é um negócio que você aprende para burro. Então, a ideia de sprint, que é você colaborativamente ajudar um projeto, é um negócio que você aprende bastante, né? É claro que tem um hackathon colaborativo. Então, por exemplo, tem um grupo chamado Mulheres do Brasil, que é um grupo da presidente do Luiza, do Magazine Luiza, né? Esse grupo estava investigando a presença de mulheres na política. Então, eles montaram uns grupos para poder fazer uns aplicativos nesse sentido. Então, é uma coisa que se aprende bastante e é concentrado, porque é só um final de semana, né? Então, aí é um foco, porque esse negócio que fica muito tempo, você dispersa. Agora, se é só aquele sábado e domingo lá, aí você pá, já aprende pra caramba, já mata lá. Eu acho bom que você troca muita ideia, né? Isso. Tem um comentário aqui do Luan Orion, do INPE. Ele fala, professor, era professor e achei simplesmente incrível a ideia do Big Brother. Se um dia eu voltar às salas, vou usar essas metodologias. Incrível. O Big Brother, nos últimos 14 anos que eu tenho aplicado, tem salvado 4% estatisticamente dos alunos. Eu vejo quais os alunos que eles estão com uma nota muito baixa e que, em relação ao passado, eles costumavam reprovar. 4% desses alunos da classe que provavelmente iriam ser reprovados, eles acabam sendo aprovados, estatisticamente, que é um número bom, né? Sim, sim. Isso. E uma última pergunta aqui. Professor Fernando, como lecionar cursos laboratoriais? Os alunos, eles não têm, na minha área, né, que é parte de programação, mais envolvida com programação, os alunos, eles têm, em geral, notebook, né? Então, o problema maior é se o aluno não tem o notebook. Se o aluno não tem o notebook, é difícil o aluno fazer no celular. Mas mesmo no celular, eles conseguem acompanhar de vez em quando com alguns ambientes que simulam em navegador. Eu preciso de muito pouco, que as minhas disciplinas são mais introdutórias, então eles conseguem se virar, mas é difícil ficar catando milho no celular. Agora, eu não tenho tido dificuldade, não. Os meus alunos, em geral, eles têm feito as tarefas. Eu acho que falta um pouco. Eu sinto falta para esses projetos, para empresas, dessa troca rápida, quando é face to face, é presencial, né? Que os alunos, eles estão trabalhando só remoto, né? Então, às vezes, quando você principalmente para resolução de conflito. Resolução de conflito, essa é uma palavra-chave, sabe? Porque para resolver, fazer código, é preto no branco, é ciência exata. Ciência exata, você vê aquilo no GitHub, pull request, pá, matou. Agora, resolução de conflito, tipo, pô, o cara não está entregando, como é que a gente faz? Então, esse é um problema. Eu acho que a maior dificuldade não é a ciência exata. O problema é o que não é ciência exata, o problema é relacionamento pessoal. Isso eu acho a maior dificuldade. Ah, certo. Entendi. Então, são essas as perguntas, professor, que foram enviadas pelos participantes. Novamente, em nome da comissão organizadora do evento, a gente agradece a sua apresentação e a sua disposição. Muito Tá obrigado. bom, pessoal, obrigado. Meus contatos estão naquele linktree/fmassanori. Vocês podem mandar mensagem, eu respondo, sempre respondo, posso demorar um dia ou dois, mas eu sempre respondo. Foi um prazer enorme. Espero o contato de vocês. Obrigado. Certo, então. Muito obrigado.